Bom dia, Ni hao, bem-vindos a todos. Em nome da Folha de São Paulo, gostaria de agradecer a presença da plateia, dos convidados, e dar início ao segundo dia da primeira edição do Seminário Folha Brasil-China. É com grande satisfação que o jornal Folha de São Paulo faz esse evento, resgatando uma tradição do jornal de dar bastante atenção ao país mais populoso do planeta, ao país que hoje tem uma inequívoca e crescente importância no cenário internacional. Já em 1980, a Folha de São Paulo enviou um jornalista para cobrir o início das reformas econômicas arquitetadas por Deng Xiaoping e iniciadas em 1978, ou seja, há exatos 40 anos. Gerardo Melo Mourão chegou a Pequim naquele início de anos 80, permaneceu por 2 anos na capital chinesa e depois a Folha de São Paulo reabriu a sua representação em Pequim no ano de 1994, o que me permitiu desembarcar na capital chinesa naquele ano, onde eu permaneci por 3 anos, até 1997, e depois disso, vários outros profissionais mantiveram a cobertura e a atenção que o jornal dispensa a esse país tão relevante que é a China. Dentro dessa perspectiva, o jornal optou por realizar este evento, que hoje, repito, está no segundo dia, e também norteando o seu trabalho pela avaliação da importância de trazer informações à sociedade civil brasileira sobre essa relação tão importante e também para a sociedade chinesa, lembrando que ontem tivemos uma transmissão ao vivo pela internet, promovida pela CCTV, a rede de televisão chinesa. O momento que o Brasil atravessa é de enorme relevância do ponto de vista político, com a chegada das eleições, e a perspectiva e a esperança de que o país saia de um ciclo de crises e de um ciclo de turbulências no campo econômico. Do lado chinês, também mudanças. Em outubro do ano passado, o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, sinalizando uma etapa de mudanças, o país se apoiando em vários projetos, entre eles, eu tenho certeza que esses 2 projetos serão abordados pelos expositores de hoje, One Belt, One Road Initiative, uma grande iniciativa no sentido de financiar e promover infraestrutura pelo mundo, e China 2025, China 2025, a ênfase do governo chinês em inovação e tecnologia. Esse evento tem cobertura já a partir de ontem no site da Folha, e no dia 14 o jornal publicará um caderno especial sobre o conteúdo debatido aqui neste fórum. Gostaria também, em nome da Folha de São Paulo, fazer um agradecimento especial aos patrocinadores que permitem a viabilização desse evento. A Apex Brasil, que muito gentilmente apoia este evento, a Caoa Cherry, o Banco Modal, e contamos também com o apoio da CNI, Confederação Nacional da Indústria. A primeira mesa nos deixa muito honrado com a presença de 3 figuras-chave na relação bilateral entre Brasil e China. E gostaria, então, de iniciar chamando-os aqui para compor a mesa. Eu gostaria de começar chamando o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloísio Nunes Ferreira. Por favor, ministro. Gostaria agora de chamar para compor a nossa mesa o ministro da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, Blair Umage. Por favor, ministro. E, por fim, compondo a nossa mesa, o embaixador da China no Brasil, o senhor Li
Jin Jiang. A dinâmica dessa nossa primeira mesa será a seguinte: cada um dos expositores terá 15 minutos à sua disposição para fazer os seus apontamentos, as suas palavras iniciais, e depois nós teremos uma rodada, um tempo para perguntas do público, da plateia. Fiquem à vontade para enviá-las por escrito, e eu também vou aproveitar a oportunidade para colocar alguns questionamentos para os nossos convidados. Eu queria iniciar, portanto, pedindo ao embaixador da China, Li Jinjiang, que fizesse o uso da palavra. E o senhor, 15 minutos, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando a quem, se eu não estou equivocado, o embaixador fará o pronunciamento em mandarim, e nós temos aqui a tradução simultânea. Excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, excelentíssimo senhor ministro da Agricultura, Braiho Maggi, excelentíssimo senhor presidente da Apex, Roberto Jaguaribe, senhoras, senhores, amigos, bom dia a todos. Tenho muita alegria em participar do Seminário Brasil-China, realizada pela Folha de São Paulo. O seminário tem foco na diversificação do comércio, investimento e inovação. E captado nitidamente a tendência de transformação da cooperação entre os dois países, o que reflete a visão de futuro e introspecção da Folha, um jornal que se qualifica do líder da mídia brasileira. A presença do chanceler Aloysio Nunes e Braiho Maggi demonstra a alta importância dada pela cooperação sino-brasileira. Gostaria de agradecer em particular a Apex pelo patrocínio neste domicílio. Durante a cúpula do BRICS, no Joanesburgo, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que as relações sino-brasileiras é madura e dinâmico entre grandes países em desenvolvimento. No meu entendimento, estas palavras-chave de dinâmica e maturidade, desenvolvimento entre grandes desenvolvimentos, é uma autoavaliação e definição precisa para nosso entendimento, nosso relacionamento. Dinâmica se reflete no aumento da nossa cooperação. No ano passado, o volume de comércio cresceu quase 30%, atingiu 87 bilhões e 500 milhões. E o investimento já tornou o novo ímpeto do nosso relacionamento. Segundo estatísticas brasileiras, já atingiu um novo nível do nosso investimento. O estoque já atingiu 55 bilhões de dólares americanos e com grande investimento do estrangeiro. E gerou muito emprego e receitas. Foi bem acolhida pelo governo chinês. Já mais de 200 empresas chinesas vieram ao Brasil para investir, inclusive várias das 500 maiores empresas do mundo. Especialmente, a cooperação está a desenvolver a extensão na cadeia de valor e cadeia de tecnologia. Cada vez mais produtos elevados agregados do Brasil entram no mercado chinês. E mais investimentos chineses se dirigem às áreas de alta tecnologia, como novas áreas, cidade inteligente e área de indústria mobilística. Maturidade se reflete no maior
entrosamento entre as estratégias entre China e Brasil. 那么，随着合作规模的扩大，中巴需要制定更富雄心、更可预期的 À medida da expansão da nossa cooperação, será necessário roteiro de cooperação ainda mais ambicioso e previsível. 那么，实现两国合作新的跃升。 Para que haja novo saldo nesta cooperação entre os dois países. 一带一路倡议为此提供了最佳的平台。 Opor cinturão, uma roda, oferece a melhor plataforma para isso. 中巴领导人多次重申加强 Os líderes 一 da 带一路 China 倡 e 议 do Brasil 同巴西发展 reiteraram 规划 em 的对 muitas 接， ocasiões o 两 reforço 国在 da 基 acoplagem da 础、设 iniciativa 施、 cinturão, 产 uma 能合 roda 作 com o 等领 plano 域 do desenvolvimento do Brasil. 的合作发挥了先行示范的 E a 效用。 cooperação entre os dois lados na infraestrutura e capacidade produtiva desempenha papel pioneiro. 在基础设施联通的领域， Na área de conectividade de infraestruturas, 在巴西东北部，中国企业 constatamos no nordeste do 正与 Brasil 巴西企业共同投资建设 o 圣路易斯 lançamento Gang. do projeto do Porto São Luís, investido pela empresa chinesa. 在中部，中国企业联合体 centro 参与的巴西东西部铁路项目顺利推进。 O avanço do projeto da Ferrovia Oeste-Leste, FIOL, com participação do consórcio formado pelas empresas chinesas. 在东南部，中国企业 No 收购的 Sudeste, 巴拉那瓜港口项目正在扩建之中。 a expansão do Porto do Paranaguá com investimento de empresas chinesas. 这一切项目都是中巴企业合作来进行的。 E estes projetos são com a Son todos presença proyectos de con cooperación cooperação. entre empresas chinas y empresas brasileras。那么，中巴基础设施合作可以说是纵贯南北、横穿东西，有助于巴西打造 联通内外的互联互通的网络。 infraestrutura contribui para ligar o norte ao sul, o leste ao oeste, ajudando a construir uma rede de interconexão no Brasil que olha também para o exterior. 在产能合作领域，200亿美元的 Na 中 área 巴 de 扩大产 cooperação 能 de 合作基金 capacidade 已经顺利的 produtiva, 启动， o Fundo de Cooperação Brasil-China para a expansão da capacidade produtiva, com 进入了 20遴选 bilhões de 项目 dólares 阶段。 americanos, foi lançado com sucesso. 中巴双方呢可以利用基金带动更多的资金投 China 向 e 产能 Brasil 合作， podem aproveitar o 共建 fundo para 产业 atrair 园 mais 区， recursos 确保 para a 对中 indústria, 巴合作的长期稳定的投入。 a fim de garantir investimentos 实现 através 中巴 de 合作 longo 转 prazo 型 na 升级。 cooperação sino-brasileira e alcançar a transformação e atualização da cooperação China-Brasil. 发展中大国关系指的是中巴合作体现出的大国 Relacionamento 风范 entre grandes 和南南 países 合作的 em 特色。 desenvolvimento se refere à magnitude da cooperação China-Brasil e suas características de cooperação sul-sul. 当前呢，国际体系 Atualmente, 正面临着 o 大变 sistema 局， internacional 强 está 权政治抬 enfrentando 头， grande 多边主 mudança. 义受 A 挫， política de 发展中 forças 国 da 家面临的 extensão, 外部发展环境更趋 o 严峻， ambiente externo 中 se 国和 tornou 巴 cada 西 vez mais severo 分别是 para o 东西 desenvolvimento 半 dos 球的 países 最大 em 的发展中国 desenvolvimento. 家。 China e Brasil são, respectivamente, maiores países emergentes do leste e 大 oeste. 要有大的样子， Sendo grande 大的 país, 格局， precisa-se de 大的担 estilo 当， grande, com visão mais 要承担 ampla, 呢更大 compromisso 的 maior, 国际的责任。 responsabilidade internacional maior. 中巴两国不仅在双边 China e 层面 Brasil 积 não 极地 apenas 推进 promovem 贸易和投资 ativamente 高质量 o 的增长， crescimento de alta 还 qualidade 与 de 其他金 comércio 砖国家一道， e investimento a nível 坚定地奉 bilateral, 行多 como 边主义 também，trabalham com outros 全力地 países 加强 do 多边 BRICS 贸 para 易体制， aderir firmemente 强 ao 化multilateralismo, 全球治理多边机 fortalecendo 构， plenamente o sistema multilateral do comércio 同时 e 呢， instituições 通过 multilaterais. 中拉论坛、金 Ao 砖 mesmo 加 tempo, 等渠道 através do 构建 Fórum China 紧密 CELAC 的 e 南南 BRICS+, 合作伙 os 伴 dois 关系网络， países 为地区和世 constroem 界繁 uma 荣 rede de 贡献 parceria 了更多的 estreita de 正能 cooperação 量。 sul-sul, contribuindo com mais energia positiva para a 在 prosperidade 贸易保护主 regional 义 e 甚嚣尘 mundial. 上的背景下， Com 中国呢 protecionismo à 将于 extensão, 今年11 a 月 China 举办首 realizará 届 a 国际 primeira 进口博览 Expo 会， Internacional de Importação em novembro 主动向 próximo, 世界开放市 abrindo 场。
proativamente seu mercado para o mundo. 呢，将作为主宾国身份 vai 参加。 participar como país homenageado. 中国市场是巨大的，内需呢成为中国经济增长的主要的动力，消费呢将更加的多元，对巴西高附加值产品也是欢迎的。 希望巴西各界通过博览会掌握中国市场的需求，提供更多有竞争力的产品。这不仅有利于更多的巴西高附加值产品进入中国市场，也表明两国捍卫贸易自由化、便利化，推进开放型世界经济的决心。 女士们、先生们、朋友们，在新一轮科技革命蓄势待发之际，可以说，抓创新就是抓发展，谋创新合作就是谋中巴关系的未来。中国正在大力地推行创新发展。 巴西出台了工业4.0发展战略，为两国创新合作提供了越来越多的契合点，也为中巴全面战略伙伴关系注入了新动能。中巴已经建立了气候变化和能源技术创新、de mudança climática e tecnologias inovadoras para a energia, laboratórios conjuntos de clima espacial, de nanotecnologia e de ciência agrária. A empresa chinesa State Grid e Eletrobras, com o uso de tecnologia de transmissão de energia de ultra alta tensão mais avançada do mundo, construíram em conjunto o empreendimento de Belo Monte, atendendo às necessidades do desenvolvimento econômico da região e à demanda energética de dezenas de milhões de pessoas. E a produção conjunta do ônibus elétrico para a empresa chinesa BYD e Marco Polo vai trouxer novas tecnologias verdes para o transporte público brasileiro. Os dois países acabaram de celebrar o 30º aniversário da cooperação do CIPAS e foi assinado um memorando de entendimento para a cooperação na área de ponta de tecnologias da informação e comunicações, cobrindo internet móvel, 5G, Big Data e Internet das Coisas. Os dois países lançaram, junto com outros países do BRICS, a parceria de nova revolução industrial. Todos estes exemplos indicam que China e Brasil têm grande potencial na aprendizagem mútua, em inovação e ciência e tecnologia. Excelentíssimo Senhor Chanceler Aloysio Nunes, Senhor Ministro Elaio Maggi, senhoras e senhores amigos. Um verso clássico chinês diz que o vasto mar toma o céu como costa. Quando se sobe uma montanha, a pessoa será o pico mais alto. Acredito que com o forte apoio dos dois governos, nossos esforços em conjunto, a relação China-Brasil terá um futuro ainda mais próspero e alcançará novos patamares. Muito obrigado. Obrigado a todos. Disculpe que yo no hablo portugués, pero hablo un mandarín moderno, mientras el canciller habla un mandarín clásico, ¿no? 谢谢李大使，谢谢您的演讲，太动人了。Bom, muito obrigado, embaixador Li. Uma explanação bastante interessante e ampla, um quadro muito oportuno sobre as relações bilaterais e sobre o potencial que temos adiante. Dando sequência ao nosso trabalho, agora eu gostaria de convidar o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Blero Maggi, para fazer uso da palavra. Por favor, ministro. Muito obrigado. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento o nosso embaixador Aloysio Nunes, o presidente da Apex, o Roberto Jaguaribe, embaixador,
também nosso querido embaixador Li, que já está bastante integrado aqui no Brasil, né? Conhece muita coisa do Brasil e dos lugares do Brasil também. Xexê. Também o secretário de Relações Internacionais do Ministério, o Odilson, que está conosco, o colunista Jaime, aqui da Folha, a editora de seminários da Folha também, a Suzana, o Castilho, meu chefe de gabinete, está aqui conosco também, a Andréia Figueiredo, que é a nossa representante do Ministério da Agricultura aqui em São Paulo, ela que comanda o Ministério aqui, e também quero cumprimentar todos os palestrantes aqui presentes. Eu vou, obviamente, a minha fala será muito ligada à agricultura. Não posso falar de outros assuntos aqui, que inclusive o embaixador Li passou por vários deles, onde a China está fazendo investimentos no Brasil, muito bem-vindos investimentos chineses. Eu acho que em 2 anos e meio de Ministério de Agricultura, devo ter ido 5 ou 6 vezes, talvez um pouco mais, na China nesse período. Quer dizer, foi o lugar que mais eu visitei, e não só em Pequim, mas andei por várias províncias, e a China merece todo o nosso respeito, o nosso entusiasmo, porque é um mercado realmente bastante grande, é um mercado que interessa ao Brasil, e não só a China, mas a Ásia como um todo. Tem lá 51% de todos os habitantes do mundo vivem naquele lado do planeta. Tá? Então, o crescimento da agricultura, do agronegócio no Brasil, passa pela China e passa pela Ásia como um todo. Tá? Então, nós somos muito entusiasmados com aquela região, e se olharmos o que tem acontecido nos últimos anos na agricultura, nós vamos ver que os dados são muito animadores, né? Lá pelo ano 2000, o Brasil exportava para a China em torno de pouco mais de 500 milhões de dólares, e vamos chegar agora, no final de 2018, já com aproximadamente 30 bilhões de dólares de exportações para a China. Quer dizer, é um mercado realmente bastante grande, mas nós precisamos entender um pouco a China. Tá? E as viagens que fiz me ajudou a entender um pouco como a China pensa, como ela enfrenta os problemas e como ela cria as oportunidades para você ser um exportador para aquela região. E quando eu falo cria, é porque, de fato, a China não é um país aberto, não é um país que a gente possa vender tudo o que quer lá. A gente vende tudo aquilo que eles permitem que vá. Eles regulam o mercado. É muito interessante como eles fazem. Inclusive, nos colocam taxas, como do frango agora, de 18% até 36%, porque o nosso frango entra muito mais barato que o deles, e aí acaba atrapalhando o mercado interno, o sistema de produção. Então, eles vão se cercando dessa maneira. Então, a China é acho que é o maior produtor de alimentos do mundo, o primeiro, o segundo, né? Mas é muito grande. Já tem uma participação de exportação de produtos do agro maior que do Brasil, inclusive. Então, a gente pensa que o chinês compra tudo que vem. Tá? Ele compra, mas ele processa, ganha dinheiro e vende para o restante do mercado. Então, os senhores terem uma ideia, o Brasil hoje é responsável, era até poucos dias atrás, por 85% de todo o frango que entra na China, da necessidade de exportação, de importação deles, mas que representa apenas 2,5%, 3% do que eles produzem. Então, eles são muito grandes produtores e são compradores de alguma parte que tem a necessidade que eles precisam. O Brasil tem 53% da soja que eles necessitam, não é do que nós exportamos, que nós exportamos é maior, mas que eles precisam, 53% da soja que eles originam no mundo vai do Brasil, e 28% da carne bovina e da carne suína crescente também. Então, essa relação Brasil e China, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aumentada, e, como disse, eu vou aqui sempre falando do lado agrícola e vejo as dificuldades que a gente tem de ampliar cada vez mais esse negócio. Todas as vezes que fui à China, fiz encontros com os meus contrapartes, com todos aqueles que são responsáveis pela
pela compra de produtos, pela autorização, pelas negociações fitossanitárias. E nós percebemos, então, de que, como eu disse antes, a China regula muito esse mercado. Ela não deixa com que nós tenhamos mais força dentro do mercado para proteger os seus produtores locais. E aí, isso nos traz grandes problemas. Esse ano mesmo, a China aplicou uma salvaguarda no açúcar brasileiro e nós chegamos a exportar 1,4 bilhões de dólares em 2013 para aquele país e agora, esse ano, nós vamos lá com 134 milhões de dólares no açúcar. Quer dizer, a China fez uma proteção do seu mercado e nos afastou. Tanto é que nós estamos propondo um painel na OMC para poder discutir isso. Nós não achamos justo para com o Brasil esse tipo de atitude. Também na área de frangos, a China colocou lá um imposto agora, um antidumping, como eu já falei, de 16% a 36%, e isso dificulta muito os nossos negócios. Porque à medida em que você ganha mercado na China, nós precisamos aumentar a produção aqui. Ao aumentar a produção, nós ficamos mais dependentes de vocês, né? Porque é um mercado, o grande mercado que nós temos. Então, esses freios, essas paradas, essas coisas têm atrapalhado muito os negócios no Brasil, a expansão dos negócios no Brasil. As cooperativas, os produtores, todos ficam muito receosos de fazer novos investimentos e ali, logo ali na frente, vem uma atitude por parte do governo chinês e que faz com que os produtores aqui no Brasil tenham grandes dificuldades de tocar as coisas. Eu, como disse no início, sou muito, muito entusiasmado com o mercado chinês, mas gostaria de fazer essas observações. Me disse o jornalista quando cheguei que acho que foi você, não, alguém me falou assim, quando a gente faz aqui um evento com outros países, pouca gente vem, né? Quando a gente faz um país sobre China e Brasil, aparecem muitas pessoas aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá certo? A gente não pode ampliar muito a nossa base de produção pensando só nesse mercado, porque ele é um mercado que é controlado, ele não é um mercado livre, como nós desejaríamos que fosse. Uma outra preocupação que me traz em respeito à China nesse momento é o confronto econômico, a guerra comercial que tem entre Estados Unidos e Brasil e China. E muitos dizem assim, não, mas o Brasil está levando vantagem nesse processo. Eu diria, embaixador, que momentaneamente sim, momentaneamente, mas em briga de elefantes, quem perde é a grama, tá certo? E nós somos a grama nesse momento. O que tem acontecido? Vou citar, por exemplo, o preço da soja. Tá? Esse conflito entre os dois, a China não quer pagar para os Estados Unidos um preço maior, ou, enfim, eles têm uma briga. Então, o que acontece? As empresas chinesas saem do mercado de Chicago. Ao sair do mercado de Chicago, não tem movimentação, os preços em Chicago caem. Tá? Nós saímos lá de $11 o bushel, para essa semana 8,6, 8,5, não sei exatamente como se encontra agora. E olha as consequências que isso traz para o Brasil. O preço da ração de soja no Brasil fica mais caro, porque quando Chicago caiu, o chinês vem no Brasil e paga um prêmio para levar soja brasileira. Então, a soja americana no mercado mundial é mais barata que a soja brasileira. O preço da ração para os produtores de aves e suínos e bovinos dos Estados Unidos fica mais barato. Os Estados Unidos, os produtores, eles são concorrentes nossos em boa parte do mundo, tanto em ração como carnes e também em farelo e óleo para consumo ou biodiesel. Então, no primeiro momento, a gente parece que ganha, porque estamos vendendo soja mais caro que o americano. Mas quando a gente faz a conta, a gente vai ver que não chegou nem naquele patamar que estava em Chicago quando começou essa confusão comercial. Então, nós corremos o risco, ministra Luiz, daqui para frente, de começar a perder mercado de soja para a Europa, farelo para a Europa, óleo, licetinas e outras coisas que nós fizemos. Começamos a correr o risco
de perder mercados de aves, suínos e bovinos na Europa e em outros países, porque a nossa ração acaba ficando mais cara. Então, o que essa disputa comercial, que aparentemente ela traz benefícios para nós, eu olho com muita preocupação e torço para que logo esse assunto se resolva, para que nós possamos seguir a vida, deixando com que o mercado se regule, que a lei da oferta e da procura passe a valer, porque todos nós, produtores, não podemos só olhar para dentro das nossas atividades, nós temos que olhar para o mercado. Se nós acharmos que tem excesso de mercadoria num ano, a gente sabe que o preço vai cair. Tá? Então, você vai se prevenir, vai plantar menos, vai criar menos, vai ter uma atividade menor no mercado para que ele possa se recuperar. Mas, apesar das minhas reclamações, embaixador, eu quero deixar claro aqui que nós, no Brasil, queremos ampliar os negócios com a China, desejamos e temos necessidade, porque o Brasil é um país que tem um potencial muito grande na agricultura. Nós ocupamos hoje 9% das terras do Brasil, das terras agriculturáveis, só apenas 9% são destinadas para a agricultura. E quando falo agricultura, eu falo de florestas plantadas juntos, né? Então, só a agricultura, acho que é 7,8%, alguma coisa parecida. Então, é um país que tem muita coisa para fazer. Nós temos uma política ambiental que a sociedade escolheu há anos atrás, um caminho, o novo Código Florestal, que já não é tão novo, ele prevê tudo isso, e o Brasil tem 66,3% de áreas preservadas ainda, conforme a natureza criou, quase quando o Cabral aqui chegou em 1500. E como é que nós vamos crescer daqui para frente, então? Nós temos muitas áreas de pecuária, que são áreas degradadas, de baixa produtividade, que aos poucos elas vão sendo transformadas em agricultura e sendo incorporadas num processo de agricultura e pecuária, um sistema misto que nós temos, inclusive, alternando com florestas também. Então, o Brasil, nessa área ambiental, trabalhista, essas legislações todas, nós estamos muito bem posicionados em relação aos outros países do mundo e estamos prontos, então, para crescer. Eu sempre digo também nesse assunto que a África, por exemplo, que é um grande potencial, que tem terras de cerrado, como o Brasil tem, mas eles não têm os produtores lá, eles não têm os gaúchos, os paranaenses, os catarinas, os paulistas, né, que fazem, adoram, gostam de agricultura, eles não têm. Então, por muitos anos, a África ainda será um potencial e não é uma realidade como o nosso concorrente nesse momento. Então, eram essas as minhas considerações. Obviamente, a gente vai ter a oportunidade de responder outras perguntas, mas fica essa reflexão de que somos grandes parceiros, mas essa parceria precisa ser ampliada. Tá? Como eu disse, já são 30 bilhões de vendas de produtos agrícolas para a China, e nós podemos ampliar isso com toda a tranquilidade, obedecendo todas as regras da legislação, e precisamos, então, ampliar o mercado. Vejam as dificuldades. Um ano atrás, eu estive na China, o presidente Temer esteve lá também, nos reunimos com todo o staff do governo chinês, inclusive o presidente Xi Jinping, onde ele fez uma declaração de amor à carne brasileira. Ele fez um brinde e disse: presidente Temer, eu amo a carne brasileira. E a partir daquele instante, e antes, nós já estávamos reivindicando a autorização para a venda de mais carnes para a China. Frigoríficos de aves, suínos e bovinos serem autorizados a venderem para lá. Até hoje, não conseguimos nada. Quer dizer, mesmo o Xi Jinping dizendo que ama a carne brasileira, nós estamos sobre um manto de proteção. Então, é sobre isso que eu gostaria de discutir. A última vez que fui à China, falei com o Han, com o meu contraparte, mas, assim, a gente precisa entender o chinês também. A gente reclama, e ele não dá muita bola, não. Obrigado. Muito obrigado, ministro.
a Folha muito contente de poder proporcionar mais um palco para um diálogo franco e aberto entre as partes Brasil e China. E eu gostaria agora de convidar a fazer uso da palavra o ministro Aloysio Nunes Ferreira, nosso ministro das Relações Exteriores. Por favor, ministro. Muito bom dia, meus caros companheiros aqui de mesa, convidados para esse seminário. Eu vou falar em português, meu caro embaixador. Em atenção ao auditório. E ao senhor também, uma vez que meu mandarim é clássico, como o senhor bem acabou de informar a plateia. Mas a minha intervenção é muito facilitada pela intervenção do embaixador e pela intervenção do meu querido colega, ministro da Agricultura. E também por tudo aquilo que se disse ontem, no primeiro dia deste seminário. Nesse primeiro dia, se sublinhou enormemente as complementaridades comerciais e econômicas que existem entre o Brasil e a China. Foi um dos temas dominantes das intervenções de ontem. Eu gostaria de falar um pouco hoje, começar a minha intervenção pelas convergências e complementaridades do campo político. Porque a política externa é, sobretudo, política, que cria um ambiente favorável, ou não, às relações econômicas e comerciais. Nós criamos as estruturas jurídicas, dentro das quais se dão os movimentos econômicos. Nós criamos um ambiente de entendimento, de convergência sobre prioridades, mas, evidentemente, quem faz os negócios são os empresários. E é preciso que haja um trabalho de bastante coordenação entre aquilo que se faz na política externa e aquilo que os agentes econômicos executam na área econômico-comercial. Mas eu não tenho dúvida de que essas complementaridades comerciais, econômicas que existem entre o Brasil e China, elas se potencializam pela dimensão política da nossa relação, que é qualificada como parceria estratégica global. Parceria porque indica que são países que se colocam num plano de igualdade, pelo menos de igualdade política, países que ambos apreciam, valorizam a sua autonomia, a sua independência e uma certa previsibilidade na relação, sem o que qualquer relação, até a pessoal, se torna caótica. O Brasil e a China têm essa parceria, que é uma parceria estratégica, que ela não se limita a problemas táticos que frequentemente acabam por criar problemas ou facilitar soluções nas relações pessoais e políticas. Quantas vezes, mesmo uma relação conjugal harmoniosa, há pequenas questões táticas que por momentos ensombrecem a relação. Mas a relação estratégica significa uma convergência de mais longo prazo, uma convergência fundamental de interesses. E é uma convergência estratégica global. Isso significa que ela não diz respeito apenas às relações entre os dois países, mas que ela exprime uma busca de convergência em relação aos grandes temas da política internacional, baseado no fato de que tanto o Brasil quanto a China se consideram, a justo título, atores importantes no mundo, na política internacional, no globo. Nós somos provedores importantes de muitos bens de que a China necessita. Nós somos grandes provedores, e o Blairo Mar já falou sobre isso, de alimentos. Nós somos, em grande parte, garantidores da segurança alimentar da China,
que é um país enorme, um país que tem grandes riquezas, mas que é um país que não é autossuficiente. E essa constatação de que não é autossuficiente é que levou, inclusive, foi um dos motores que levaram à abertura da China para o mundo e a inserção da China no mundo de hoje, no grau de dinamismo e de importância que ela tem. E o Brasil se insere nisso como um provedor hoje de alimentos importantes. A China pode ter certeza de que o Brasil não é um país sujeito a mudanças súbitas de humores. Nós temos, na nossa política externa, já desde o início dos anos 60, a política externa independente, com um pequeno hiato na continuidade disso, no início do governo Castelo Branco, o Brasil vem se mantendo numa mesma linha. Um país independente, um país que não compra a briga dos outros, um país que não se subordina a outros países e que leva em conta, sobretudo, os seus interesses fundamentais do país. E que tem, cada vez mais, hoje, condições jurídicas internas de estabilidade para garantir segurança na relação. A relação com a China, qualquer que seja o resultado das próximas eleições, será uma relação incontornável. Ela se inscreve, em grande parte, na natureza das coisas, na grande presença de investimentos chineses no Brasil, a grande importância da China como mercado para os nossos produtos, que traz desafios também, alguns deles apontados pelo Bain Marge. A China é hoje também concorrente nosso. Quando você tem um concorrente poderoso, ou você enfrenta a concorrência à outrance, ou então você busca se associar. E para a associação é preciso que cada um tenha perfeita consciência daquilo que lhe interessa. Então eu penso, meu caro embaixador, que muitos dos temas onde nós, hoje, dos assuntos em que nós concorremos, há a possibilidade também de associação, de entendimento, de parceria. Inclusive nos investimentos chineses que se fazem aqui no Brasil, como já vem acontecendo. Mas por que não pensar em associações mais amplas? Por exemplo, em todo o campo que se abre a partir da política chinesa de Made in China e de investimento na tecnologia de inovação, na economia criativa, campo da sofisticação, da cultura. Quando já se vai longe o tempo em que, dizia o poeta Vinícius de Moraes, as mulheres da República Popular da China se vestiam elegantemente em azul. Não sei se alguém se lembra desse poema do Vinícius de Moraes. Seguramente o embaixador Jaguaribe se lembra desse seu colega de Itamaraty, Vinícius de Moraes. Hoje as mulheres da China se vestem, buscam cada vez mais produtos sofisticados, criação da moda, criam moda, e o Brasil também tem enorme possibilidade de atuar nesse mercado, reconhecidamente de competência nossa. Na economia de alta tecnologia, a nossa embaixada na China me informa de uma quantidade muito grande de empresários brasileiros e de empresários chineses, pequenas empresas, médias empresas, que estão buscando se conhecer para ver onde é possível se associar no mercado chinês e no mercado brasileiro, onde cada vez mais esses produtos dessa economia moderna são aceitos e apreciados, não é? Então, eu penso que há realmente, a partir dessa linha de trabalho que foi enfatizada no último congresso do Partido Comunista Chinês, possibilidades muito grandes de associação em muitos itens importantes das nossas respectivas economias. Assim como nessa grande iniciativa da China, que é One Belt, One Road, né? Que foi o tema recorrente das minhas conversas com autoridades chinesas quando estive pela última vez na China, onde me encontrei com o vice-presidente, que é quem coordena o COSBAN,
que é, portanto, um organismo de coordenação entre a relação econômica Brasil-China, com o responsável pela América Latina do Partido Comunista Chinês, com meu colega ministro de Relações Exteriores, e também numa conversa que depois vou relatar com o ministro da Economia, em companhia do Blairo Maggi. Uma muita insistência para que o Brasil pudesse, de alguma forma, estar próximo ou associado ou com uma relação, digamos, de parceria nesse projeto. Eu prefiro a palavra parceria à palavra associação, porque, claro, se trata de uma grande iniciativa política chinesa e o Brasil sempre se acautela de não se colocar debaixo de um guarda-chuva, ainda que seja uma nação amiga como a China. Mas é perfeitamente possível, isso eu disse, nós verificarmos dentro daquilo que o Brasil projeta no longo prazo como necessidade de investimentos, especialmente investimentos de infraestrutura, investimentos que levem a uma maior conectividade entre o Brasil e os nossos vizinhos da América do Sul, é perfeitamente possível, dentro de regras que sejam definidas soberanamente pelo Brasil, nós possamos ter convergências de projetos nessa área. Podemos sugerir projetos que sejam mutuamente benéficos, palavra que vocês chineses usam muito, ao Brasil e à China. Nós estamos estudando, inclusive, uma proposta que nos foi enviada para que nós possamos dizer aquilo que, no nosso entender, deveria compor essa parceria no âmbito deste projeto, dessa iniciativa chinesa. É claro que, para isso, nós temos também que começar a pensar no longo prazo no Brasil. A China pensa no longo prazo. Quando o presidente chinês projeta o ano 2035 para se colocar como um horizonte de tempo em que a China vai se colocar um grande país socialista com um alto nível de desenvolvimento e modernidade, nós temos também que pensar no longo prazo, o que nem sempre é possível, dadas as turbulências, talvez até excessivas, da política brasileira. Mas, inevitavelmente, nós temos que começar a pensar no longo prazo para tratarmos, não apenas com a China, mas como com o resto do mundo. Nós temos já um instrumento para isso, que é o Plano Plurianual de Investimentos, mas que, infelizmente, não é tratado com a seriedade que merece. Acaba se pendurando nesse Plano Plurianual de Investimentos, coisas que são transitórias. Agora, nessa relação com a China, sob o aspecto comercial, é importante enfatizar o fato de que, nesses últimos 2 anos, a corrente de comércio Brasil-China cresceu 44,5%. Enquanto a corrente de comércio Brasil-Mundo cresceu, excluindo a China, 25%. Então, isso mostra que há realmente um enorme dinamismo na nossa relação. E quando nós fomos à China recentemente, quando estive com a China, junto com o Blairo Maggi, em contato com os nossos amigos do comércio exterior, e que quando nós levantamos os problemas irritantes que existem em relação a barreiras a que o Maggi se referiu, frango, açúcar, o nosso colega chinês, sim, mas veja bem, nós temos um enorme comércio e uma parceria estratégica. Então, esse volume, esta importância, às vezes faz com que as questões que são táticas dentro dessa grande parceria estratégica acabem sendo subestimadas, mas que são importantes na relação. Não apenas no Brasil e China, como o Brasil com o resto do mundo. Porque, na verdade, meus amigos, a China está nos pondo barreira para frango. Nós estamos estudando o painel, como se referiu o Blairo Maggi. Mas os Estados Unidos colocaram barreira ao nosso produto de aço laminado sob a alegação de segurança nacional. A União Europeia também está pondo barreira para o nosso frango, alegando uma presença de salmonela num grau excessivamente alto, quando nós já demonstramos que o frango processado não tem esse tipo de inconveniente. Não é? Na negociação com a União Europeia, aliás, ainda ontem, o comissário europeu para a agricultura, Phil Hogan,
declarou que o acordo é importante, e é realmente importante, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia, mas, diz ele, nós temos que proteger os nossos fazendeiros. Não é? Então, esse é o mundo de hoje. Um mundo onde essas disputas vão ficar cada vez mais ásperas. E daí a importância de um outro aspecto da nossa relação com a China, que é o nosso entendimento em vários fóruns internacionais que nós participamos, e são muitos, e nós temos alguns, inclusive, muito sólidos, como os BRICS, como o IBAS, mas a nossa convergência em relação a que o mundo, nas relações econômicas, sejam regidas por regras estáveis, por regras elaboradas por todos, que proteja o multilateralismo, que evite as guerras comerciais. Esse é mais um ponto de muita convergência entre o Brasil e a China. Eu já estive várias vezes na China, nós iniciamos um processo importante, inclusive, de colaboração na área cultural. Conseguimos colocar filmes no circuito de exibidores chineses, que, dada a importância do cinema na China, para o nosso produtor cinematográfico, é um grande respiro. E na área do audiovisual, então, temos muita coisa a fazer juntos. Né? São coisas novas que vão se agregando à pauta tradicional de comércio e de relação econômica, que é, como disse, confortada por um entendimento político bastante sólido e bastante franco e amigável, com a necessidade, evidentemente, de aprimorarmos os mecanismos que gerem essa relação. O mecanismo que temos hoje, o COSBAN, e eu já disse ao embaixador e disse também ao vice-presidente da China, me parece um mecanismo muito pesado, com muitos atores do lado de lá, muitos atores do lado de cá, sem que muitas vezes os brasileiros saibam quem é exatamente que está puxando o cordão que faz desatar os nós. Não é? Daí a importância de nós, brasileiros, entendermos também melhor a China. Já se foi o tempo em que se discutia apenas por que a China está crescendo tanto, qual é o que levou a China a se colocar como a segunda potência econômica do mundo. Cada vez mais hoje nós estamos empenhados em conhecer e em estudar melhor a China, pelo menos na mesma dimensão que eles chineses nos conhecem. Por isso é que eu saúdo a realização desse seminário. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. É uma explanação bastante ampla e muito interessante para que a gente possa refletir ainda mais sobre as relações bilaterais. E vamos agora, portanto, passar para uma rápida sessão de perguntas. Vamos tentar ser aqui o mais objetivos possível. E eu gostaria de começar com uma pergunta, na verdade duas, ao embaixador Li. A primeira pergunta, embaixador, é de ordem gastronômica. O senhor também ama a carne brasileira, como o presidente Xi Jinping? E já emendo a segunda pergunta. No caso específico da carne e do açúcar, o que o senhor pode trazer como posicionamento da Embaixada da China, aproveitando esse fórum, para dizer o que tem sido feito do lado chinês em relação às demandas brasileiras? Eu acho que nós estamos com um problema aqui na tradução. Enquanto a gente... Tá bom? Então, são duas perguntas. Se o senhor ama carne e o que a China pode dizer, do ponto de vista da embaixada, em relação às demandas brasileiras, açúcar e carne, e outros temas que irritam as relações bilaterais no plano do comércio. Eram duas perguntas com detalhes, mas também são perguntas sensíveis, mas gostaria de responder essas duas perguntas. Gran placer para mí responderlas. Primero, a carne brasileira. Realmente, como dijo nuestro amigo, el ministro Maggi, que como o ministro Maggi disse, chinos
Eu gosto demais da carne brasileira. Como você disse, ou como o presidente Xi disse, como falou para vocês, cara a cara, o rosto de frente de vocês disse isso. Nós gostamos muito dessa carne. Cada vez mais aumento da população e o poder aquisitivo da China também está crescendo. Então a estrutura de comida, alimentos chineses está estruturada. E cada dia que passa, aumenta mais a demanda. Não gostavam de carne, mas é que antigamente nós não tínhamos capacidade de consumir carne. Nós não tínhamos condição. Um pedaço de carne não era fácil para nós termos, porque nós chineses temos muita gente. Vocês sabem, né? 1,3 bilhões. Vocês sabem, se cada um come 1 quilo de carne, quanto seria de quantidade? Então agora, vocês sabem agora, com a economia crescendo, estamos tendo essa capacidade. A importação também desses alimentos, de alimentos, está cada vez mais agressivo, porque a poluição. Isso começou faz uns 4, 5 anos. O ministro Maggi é um grande entusiasta dessa área para nosso crescimento de agropecuária. Aprecio muito isto. Os preços, em 4 anos, as exportações brasileiras da carne brasileira para a China cresceram de forma tão rápida, que do ano passado, se não estou enganado, totalizou no total quase 550 mil toneladas. Milhões de toneladas. Isso significa 30% das exportações brasileiras. Então a China é o maior mercado para a exportação brasileira. Eu acredito que essa tendência vai crescer com o tempo. Logo, vai passar por um processo muito populoso, a China, e a saúde, a segurança alimentar, são fatores muito importantes para o governo chinês atualmente. Eles têm muita importância mesmo. Apesar das autoridades competentes estarem trabalhando nessa parte, para abrir mais um mercado chinês para o mundo, principalmente não só a carne, mas outros produtos de agronegócio. Do ano passado, importou no total 23 bilhões de dólares de produtos agropecuários brasileiros apenas. Ou seja, nosso país é o maior parceiro de agronegócio. Estamos muito satisfeitos com essa relação, na verdade. Isso, na verdade, é benefício não tanto para chineses, mas também para brasileiros também. É benefício para os dois lados. E a potencial disso é muito grande, como vocês disseram. Mas temos que trabalhar de forma conjunta para podermos aproveitar essa oportunidade. Enquanto ao açúcar, eu sei que é um tema que tem um interesse muito grande desse setor, dessa área. Mas é um tema que temos preocupações na China. Há mais de 4 milhões e 700 mil. Não sei como se diz em português. Não sei como se fala em português. Os camponeses, não sei como se fala. Produtores de cana-de-açúcar. Produtores de cana-de-açúcar. Obrigado. Vocês sabem que essa produção está alta, certo? O setor de açúcar da China é tudo da província de sudeste da China.
estão enfrentando desafios muito grandes. Não tem como competir, porque não tem como competir com a produção açúcar brasileira, porque é um preço muito baixo. Então, estamos sendo solicitados o tempo todo, estamos solicitando intervenções, estamos sendo pedidos. Isso foi a razão por que o governo começou a fazer investigações. Porque para acalmar essa província que estavam tendo o setor inteiro sendo quebrado. Porque isso é responsabilidade do governo. Isso daí não é do produtor chinês. Mas somos muito abertos. Não somos uma política de fechar as portas. Nós estamos buscando soluções. Considerando soluções para os produtores chineses e também tomando considerações, pensando a cooperação com outros países. Então, vocês veem que é um processo que estamos trabalhando na resolução já. Não é que resolve, não estamos resolvendo as diferenças, estamos resolvendo as semelhanças. Vamos pensar com respeito mútuo, tomando considerações dos ambos os lados. Não haverá confrontação dessa forma, não haverá confronto dessa forma, como outros países. Como os americanos, por exemplo, estão impondo cada dia sua vontade e seu comércio com a China. Estão impondo essas medidas que afetam não só os interesses dos consumidores dos dois lados, mas das empresas dos dois lados, mas também toda a cadeia produtiva sendo prejudicada e toda a cadeia de valores sendo prejudicada. O ministro Maggi, você sabe, são lutas que, como você disse, de elefantes, que vai afetar no final todo mundo. O país também é um elefante, o Brasil. Somos todos elefantes, somos todos de dimensões continentais, mas também somos afetados por você. Eu creio que nesse assunto vamos procurar uma solução racional, assertivo para ambos os lados. A partir desse ano, nós chineses temos esse tipo de filosofia. Nós fazemos promessas. Se fazemos uma promessa, nós vamos cumprir. Essa é a nossa filosofia. Desculpa, falei tanto tempo. Eu falei muito tempo, me desculpa. Embaixador Li, o seu espanhol é melhor que o meu português. Ministro Blero Maggi, uma pergunta que vem do público. Senhor Hélio Simão, quando o Brasil terá um acordo comercial com a China? Eu imagino que se refira a um acordo de livre comércio. Bem, da minha parte podemos assinar hoje, né? Mas aí tem o MRE, tem a indústria, tem um monte de gente que é contrário a esse tipo de situação. Pela agricultura, nós não temos problema. Aliás, não temos assim como intenção, né? Mas vejam a dificuldade que é para você avançar nessas áreas. Nós estamos, eu estou há 2 anos e meio no Ministério, desde que cheguei, havia uma proposta na mesa já para que o Brasil pudesse importar pera aqui para o Brasil, trazer da China pera. E, em troca, nós vamos levar melões para lá. Melão. Por quê? Melão está lá no Nordeste, é uma cultura muito interessante, somos grandes produtores, mas também as políticas internas nossas e os produtores do nosso lado também fazem pressão. Né? Fazem pressão, não pode, vai acabar com tudo. Então, essa questão de dizer assim, um acordo amplo e restrito é bom, eu acho ótimo, mas para fazê-lo é muito difícil. A gente está vendo agora, né, ministro Aloysio, um paralelo com o Mercosul e a União Europeia, o quanto é difícil você acertar cadeias como leite, como vinhos, né? Se você olhar no contexto geral, o número econômico dele não é muito grande, mas socialmente ele é muito grande, são milhares de pessoas que estão ali envolvidas. Então, a dificuldade de a gente fazer um acordo é nesse sentido. Eu particularmente, sou muito aberto ao comércio, eu acho que as empresas, os produtores precisam se adequar conforme os custos que cada um tem mesmo. Ministro Aloysio,
A última pergunta, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, e eu gostaria de fazê-la ao senhor no seguinte sentido. A sociedade brasileira, no nível governamental, no nível da sociedade civil, investe o suficiente, e eu me refiro a dinheiro, a tempo, no conhecimento e no entendimento de o que é a China? Bem, eu me referi a isso muito de passagem no final da minha exposição, em que eu situo esse seminário num contexto de um crescente interesse aqui da sociedade brasileira para conhecer melhor a China. Esse foi o tempo em que você esteve na China, no final dos anos, entre 94 e 97, não é? A China era outra. Eu me lembro dos artigos do Gerardo Melo Mourão, que você se referiu aqui na abertura, entre 80 e 82. Era quase que uma crônica de um país exótico, não é? O Gerardo Melo Mourão escrevia no rescaldo da destruição criativa da Revolução Cultural, não é? E no início da política de Deng Xiaoping. E, naquela época, a China era muito diferente ainda do que é hoje. Quer dizer, a China tornou-se mais complexa, continua sendo um país socialista, que acrescentou dimensões para nós difíceis de entender, que é o socialismo de mercado, não é? Uma economia que é dirigida, um país que é dirigido centralmente, do ponto de vista político, pelo Partido Comunista, mas com uma enorme diversidade de agências regionais, de agências de instâncias de decisão interna, não é? E que nós ainda não entendemos direito. Essa que é a verdade. Se multiplicam os think tanks, as cátedras das universidades, os seminários, dispostos a entender, além da emergência da China, dessa grande placa tectônica que está se movendo no mundo, né, provocando movimentos em outros lugares do globo, começando a procurar entender melhor. E os nossos empresários, sobretudo, ainda precisam entender mais a China. Como fazer negócio na China. Como nos associarmos a determinados programas que são estratégicos para a China. Falamos agora do açúcar nosso. Será que não haveria possibilidade de investimentos de empresários brasileiros na produção de etanol na China? Uma vez que há hoje uma determinação do governo chinês de um nível de mistura de etanol combustível para, uma vez que a China está hoje engajada na luta pela diminuição da poluição. Pergunta, não sei, não haveria interesse em termos investimentos lá também, nos associarmos aos chineses? Quanto ao governo, desde o restabelecimento das relações comerciais, das relações diplomáticas, nós temos tido realmente um empenho muito grande em conhecer a China, em conhecer os seus mecanismos de decisão, conhecer a sua sociedade, um relacionamento muito próximo entre as nossas chancelarias. Eu mesmo, nesses menos de 2 anos, estive já 3 vezes com o meu homólogo, ministro de Relações Exteriores da China. Então, e o Itamaraty é uma instituição bem aparelhada para isso. Se vocês têm um exemplo aqui, no embaixador Roberto Jaguaribe, que foi nosso embaixador, que conduz hoje a Apex com a competência que todos reconhecem com emblemático entusiasmo, não é? De modo que nós temos boas condições para entender melhor. O Blairo Maggi, como ministro da Agricultura, é alguém que hoje é quase que um sinólogo, conhece muito aquilo, não é? De modo que o governo brasileiro tem cada vez mais familiaridade. Agora, os mecanismos de diálogo e de cooperação ainda precisam ser reformados. Nós estamos com um tipo de estrutura que foi criada há alguns anos atrás, que não dá conta mais hoje do dinamismo dessa relação, que é o chamado CONSBAN, que é uma estrutura com vários ministérios de um lado e de outro, difícil de se reunir,
com muitos comitês e grupos de trabalho, que se não se reúnem, as decisões políticas tornam-se mais difíceis. Então, esse é um tema, aliás, sobre o qual eu tratei com o vice-presidente, que hoje é quem coordena o COSBAN do lado chinês. E que seguramente o próximo presidente e o próximo ministro de Relações Exteriores... Sim, teremos uma próxima reunião. Nós retomamos as reuniões, mas essa estrutura terá que ser retrabalhada no futuro. Muito obrigado, ministro. Ministro Blair, o Maggi pediu aí para fazer uma consideração. Rapidamente, só para a pergunta, é muito propícia para esse momento. Nós estamos preparados para trabalhar com a China? Ainda há, por parte do empresariado brasileiro ligado no meu negócio, de que tudo pode se vender na China. Tem um negócio que fala assim, tem 4 pernas, não se mexeu e a mesa, você vende para a China. Não é mais assim, não é mais assim. A China mudou muito, quer produtos de qualidade, e muitas vezes os nossos vendedores, os nossos empresários aqui não perceberam isso ainda, e pelo não respeito à qualidade, pelo não respeito àquilo que está especificamente colocado nos contratos, o Brasil tem perdido preferência de mercado na China. Então, quando eu reclamo que a China não abre mais para a gente, mas também aqui nós temos que fazer a lição de casa. Eu tenho cobrado muito das associações ligadas em proteína animal, de que, efetivamente, olhem a China de forma diferente que olhávamos há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, quando esses mercados foram abertos. É completamente diferente, uma sociedade exigente, uma sociedade de jovens, uma classe média crescente e extremamente exigente. Então, se quisermos estar na China, nós temos que também nos preparar aqui em qualidade. Não podemos pensar diferente. O embaixador Li também pediu para fazer uma consideração. Me lo permite, solamente minuto, para hacer eco de las palabras del señor canciller. Um minuto só. Eu considero o senhor como um grande amigo. Já visitou várias vezes a China, já teve contatos diretos com os governantes chineses, com o secretário de ministro, o senhor Wang Yi, você já conhece muito bem. E tem influências muito positivas esses encontros para o avanço rápido da nossa relação, para ter uma base sólida para nosso crescimento. Eu estou totalmente de acordo com vocês que a nossa parceria global, estratégica entre as nações é a definição mais alta, mais precisa e mais exata dos nossos lados, que nesse momento histórico das nossas relações internacionais, estratégia, nós temos nossas relações nossos laços, nossa vista, nossa visão tem que ter uma visão longe. Não podemos nos limitar numa área pequena, porque nós temos uma relação multicultural. Temos que pensar que abarca 2 países, uma estratégia é ambicioso nosso laço. Esse foi em 1993, se não me engano, quando estabelecemos a primeira parceria estratégica com um país estrangeiro. Você não acorda, não recorda? Em 2012, quando a China, primeira parceria estratégica global com um país grande como o Brasil, em toda a América Latina. Isso é o nível máximo. Não sei como fala, na escala da definição. O governo chinês presta uma grande atenção para essas relações, para a nossa diplomacia, principalmente com os países estrangeiros. Principalmente com o Brasil, porque é um país confiável, porque é um país independente, não subordina a vontades alheias que não fazem sentido, mas é um defensor dos interesses nacionais
e assume uma responsabilidade para a comunidade internacional. É por isso que respeitamos o Brasil e por isso que estamos fazendo os nossos esforços para aumentar nossos laços com o Brasil. Obrigado. Ministros, ministro Aloysio Ferreira, ministro Blairo Maggi, embaixador Lee, o número de perguntas, a fluência, a densidade e a sinceridade desse debate, acho que demonstram uma oportunidade histórica que eu me permito sugerir que a gente continue em breve diante da importância e relevância desse diálogo travado aqui. Não tenho palavras para, em nome da Folha de São Paulo, agradecer a presença e a participação dos senhores. Muitíssimo obrigado.